Bem, amados, glória a Deus, mais uma vez aqui podendo compartilhar com vocês. E eu quero avançar, vamos orar antes, né? Senhor, queremos colocar esse momento onde nós vamos estar trabalhando a Tua Palavra e avançando na Tua Palavra. Nos faça, Senhor, compreender mais e mais as Tuas verdades, Senhor. O que nós queremos é realmente avançarmos para esse novo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Nós nos atrasamos um pouquinho, eu ainda estou aqui na igreja, lá em casa está sem internet, sem luz, né? E nós tivemos que agilizar aqui os atendimentos e chegar nesse momento muito importante. Amado, dia 27 agora, né, será o nosso Yom Kippur, né, no domingo, e cai num domingo nesse Yom Kippur. E é um tempo que a gente precisa entender, pelo que nós estamos falando, desse tempo novo. Nós entregamos o óleo nesse domingo, né? Algumas pessoas já vieram buscar aqui, outras não. Mas, enfim, nós estamos falando muito sobre isso. Se nós queremos avançar para o novo, nós precisamos atravessar alguns Jordões. Vamos pensar nesse parâmetro, tá? E muitas vezes, esses Jordões que nós precisamos atravessar, talvez o pior deles é a nossa própria alma. Orgulho, pessoas que perdem a bênção por não saber pedir perdão. Parece que no meio evangélico as pessoas pedem perdão assim, elas relativizam o pedido de perdão. Então eu machuquei alguém, eu falei um monte de bobagem para alguém, eu simplesmente volto a conversar com essa pessoa assim, numa expectativa de que ela esqueça, tá? Ou aquilo que aconteceu. E nós não podemos avançar no novo sem consertar as coisas velhas, tá? Uma das coisas que eu quero realmente profetizar é que esse quadro vai ser o quadro desse novo ano, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tá? Hoje eu tive uma notícia muito triste que abalou o meu coração, sério mesmo. Não sou melancólico, nem sou cheio de trauma, né? Mas um pastor muito próximo da gente morreu de Covid, depois de entrar em um período de agonia. Até no próprio domingo eu orei pela vida dele. E assim, é duro todas essas situações. Então, uma das coisas que eu quero orar por nós é que realmente a gente possa avançar, tá? Avançar nesse novo, crendo que o Senhor estará conosco, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Amém? Amado, creio que nós vivemos um tempo onde precisamos falar mais sobre arrependimento. Nós temos falado muito sobre batalha espiritual, temos escutado muito sobre palavras de conquistas e palavras até tremendas, são palavras tremendas mesmo, mas eu creio que precisamos entender e avançar num momento, amado, de nós tomarmos um posicionamento em Cristo Jesus para esse novo. O que é esse novo? Qual que é esse novo? Qual que é a ideia desse novo? E nós não podemos avançar esse novo sem entendermos que a base do relacionamento, da cura, do conserto, é o arrependimento. E é muito difícil nós falarmos sobre arrependimento no momento onde as pessoas não sabem lidar com o arrependimento. Como eu falei no começo, às vezes pessoas se machucam, se magoam e aquela coisa do deixa para lá. Tá? Quando nós pensamos nisso, meu amado, nós falamos do começo, nós precisamos atravessar Jordões. Antes do povo atravessar o Jordão, naquele momento que Josué assume, no capítulo 1 de Josué, já preguei algumas vezes, é uma mensagem muito conhecida, mas antes dele assumir a travessia, tá? Eu disse uma vez num dos estudos ou numa mensagem que a travessia do Rio Jordão foi importantíssimo para aquela geração, porque aquela geração só tinha escutado, né, dos grandes feitos do Senhor, mas até então eles não tinham presenciado. Porque quando eles entraram na terra, aquela geração do Egito que saiu, praticamente toda já tinha morrido. E ali na terra eles começaram a fazer, eles se estabeleceram ali perto dessa entrada do Jordão, ali no que nós podemos chamar hoje da Cisjordânia, tá? E aí ali eles, depois de receber a orientação de Moisés morre, aí Josué assume, e nesse assumir que Josué convoca o povo a fazer uma aliança com Deus, tá? Então eu escrevi aqui, ó, com Josué eles tiveram que se consagrar ao Senhor, tá? Pois não podemos avançar para o novo com vestes
velhas. Eu acho tremendo isso. Nós não podemos falar de um ano novo judaico, gregoriano, mas nós não podemos falar de mudanças se nós não avançarmos e não entendermos, tá? Que nós não podemos ir para frente com roupas velhas. Então, é um tempo de santidade, sim. Por isso, talvez, o Yom Kippur. O Yom Kippur, meu amado, é muito mais um momento onde o povo era convocado a fazer uma reflexão. Eles tinham pelo menos 7 passos, nós não vamos falar aqui, mas 7 atitudes que eles deveriam tomar no Yom Kippur. E uma delas é sentar e se aquietar e dizer: Deus, fala comigo. O que está errado na minha vida? Aonde eu falhei neste ano? Fazer um checklist. Porque muitas vezes nós não fazemos esse checklist. Nós simplesmente queremos avançar, avançar, avançar. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero ser abençoado, abençoado, abençoado. Mas não para, peraí, Senhor, o que precisa ser feito? O que eu preciso fazer? Então, amado, nesse dia Josué faz uma retrospectiva da história do povo de Israel. Acho tremendo isso, que muitas vezes para nós avançarmos, nós precisamos fazer retrospectivas. Naquele momento onde nós vamos aprender a dar graças ao Senhor, tá? E ele se dá conta que muitos desafios foram vencidos. Porque às vezes, meu amado, quando nós nos deparamos com uma situação de conflito, de luta, parece que é isso que acontece, nós nos paralisamos, tá? Nós não somos capazes de dizer: peraí, gente, ok, aconteceu essa situação, isso aqui está difícil, mas olha quantas bênçãos o Senhor já está falando. A irmã Niceia está concordando aqui, realmente é uma verdade. Para nós avançarmos, nós precisamos às vezes parar e dizer: peraí, até aqui Deus tem sido fiel. Deus nunca falhou conosco, então não vai ser agora. E esse pensamento nós precisamos ter e nós precisamos ser trazido à memória. Então, e esta é uma atitude que temos que ter na Monte Hebron, amado, para esta década ou para este novo ano. Conte as bênçãos e ficará surpreso quanto Deus já fez. Isso chama-se gratidão. Gratidão, meu amado, talvez seja um sentimento que tem faltado às pessoas, né, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Tá? Quando alguém me leva, passa aqui para me levar para fazer um lanche ou qualquer coisa parecida, eu sempre olho para essa pessoa e falo: muito obrigado, Deus te abençoe. Tá? Eu não penso: mas eu sou pastor, né? É a obrigação, é um privilégio para ela. Não, não. Eu olho e digo: louvado seja o Senhor, muito obrigado. Porque gratidão em todas as coisas, e nós precisamos ter essa certeza. Então, a primeira coisa que o Senhor fala para Josué: prepara este povo. Deus fala assim: ô Josué, e a palavra que ele vai usar, a palavra com que significa persiste nesse plano. Para mim, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: Josué, o meu plano e o meu propósito para esse povo continua o mesmo. Então você prepara esse povo para avançar naquilo que eu estabeleci lá atrás, não com Moisés, mas com Abraão, com Isaac, com os patriarcas. Então esse é o momento, meu amado, de nós talvez olharmos para nós neste ano judaico, ou nesse nosso quase final de ano gregoriano, e dizemos o seguinte: olha, não é tempo de ficarmos olhando se o ano de 2020 foi um ano perdido, se o ano escolar foi perdido, se o ano financeiro foi perdido, mas é tempo de nós entendermos o seguinte: Deus ainda tem promessas, e as promessas de Deus não perdem a validade, elas podem ficar sem serem acessadas. Por isso que Paulo fala que nós precisamos aprender a acessar as promessas ou as bênçãos celestiais no livro de Efésios. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa ousadia de acessar essas bênçãos. Nós precisamos avançar nisso. Então, o que fez dele um conquistador, o que fez de Josué levar aquela geração ou aquela nação a ser uma nação que vai conquistar, é a obediência. Aquele deserto estéril não era o que Deus tinha para aquele povo. Quantas vezes, quando nós vamos falar sobre o deserto, sobre a caminhada no deserto, essa é a única frase que nós vamos ter que repetir. O plano de Deus não é que 2020 seja um ano nulo. O plano de Deus não é que eu e você venhamos escapar das promessas. O plano de Deus é que eu e você tenhamos atitudes e também tenhamos cuidado. Eu não estou aqui questionando se fulano morreu de Covid por falta de cuidado ou não, mas eu estou vendo o seguinte: eu estou vendo que parece que as pessoas ainda não entenderam que esse vírus, entenda essa frase, ele não vai embora, meu amado.
Ele não vai embora. A gripe não foi embora, a gripe existe até hoje. Tá? Só que essa é uma gripe exatamente com potencial de destruição. Então, nós precisamos entender que existe promessa de Deus nas nossas vidas, mas também tem que ter um posicionamento. Deus poderia ter transladado esse povo todo para a terra de Canaã. Deus poderia ter destruído todos os inimigos na frente e falado assim, ó, já está tudo pronto, simplesmente eu vou colocar vocês lá. Mas não. Deus fala, diga a esse povo que marche. No original diga para esse povo avançar, e a palavra que nós vimos, né, avançar naquele propósito que eu estabeleci. Então nós precisamos entender, se nós queremos, e não adianta nada nós termos buscado orientação de Deus, a pastora no caso, para fazer o óleo, ter buscado orientação de Deus, qual é a essência para esse ano, tá? Se nós simplesmente pegarmos aquele óleo, né, e usamos até como perfume, porque ele é cheiroso, tá? Mas se nós não entendemos que, peraí, foi dado um comando, foi colocado uma voz de ação, foi convocado a igreja a ter uma atitude. Então, qual é a minha atitude? Qual vai ser o meu posicionamento? E nós precisamos entender e avançar nisso. Então, não fomos chamados para olhar pela ótica da derrota e sim da vitória, meu amado. Pois aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, essas pessoas foram sepultadas no deserto. Eu e você como igreja, tá? Ou eu e você como filhos de Deus, eu e você como servos de Deus, nascido no Evangelho, transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio habitar nas nossas vidas. Nós precisamos avançar, não pela perspectiva de que as coisas estão ruins, nós precisamos avançar pela perspectiva de que Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E nesse controle de Deus, Deus trabalha de uma forma tremenda. Há coisas que nós não vamos entender, há coisas que nós não conseguimos talvez assimilar na nossa mentalidade. Eu tenho várias. Só que por outro lado, meu amado, eu não quero, e por tudo que eu já estudei, já preguei, já li, eu não quero ser esse povo que se perdeu no deserto. Eu não quero ser esse povo que se perdeu olhando para os gigantes, olhando para as dificuldades. Eu quero ser aquele povo que avançou e conquistou a porção daquela terra que mana leite e mel, terra de mananciais, terra da provisão e da providência de Deus. Então é uma questão de escolha. Eu, Silas, escolho e eu oro pela minha casa para que a Anja, para que a Khadija, o marido da Khadija, o William, para que o Malik e quem for casar com o Malik também façam essas escolhas de avançarmos para aquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Porque não é tempo de ficarmos olhando e caímos, meu amado, no pior pecado. Se o Deus pede, e uma das coisas que o Josué faz antes de avançar é uma retrospectiva, e eu chamei aquilo de gratidão, o pior pecado é o oposto da gratidão. E qual que é o oposto da gratidão? Murmuração. E Hebreus fala que a murmuração é um ranço que cria uma raiz nos nossos corações. Sabe o que significa isso numa prática psicológica? Significa que uma pessoa que reclama, ai, eu estou doente, ai, as coisas estão ruins, ai, mas as coisas estão terríveis. É como se essa pessoa atraísse. E é interessante que as pessoas esotéricas, místicas, sabem o que eu estou falando. Que essa questão atrai, porque há poder nas nossas palavras. Esse povo que morreu no deserto é o povo que não teve gratidão. Porque, no mínimo, diante das situações, das dificuldades, que eles deveriam ter falado? Eles deveriam ter falado assim, mas peraí, se até que Deus nos ajudou, se até que Deus abriu as portas, se até que Deus fez todas aquelas pragas, olha, com poderosa mão Deus nos tirou, né, da escravidão do Egito. O que é esses inimigos? O que é esses gigantes diante do poder de Deus? Meu amado, o que é um gigante diante do poder de uma nação? Como foi? Então, ele fala, e entre na terra que eu vou dar. Deus fala o seguinte, ó, diga para esse povo que eu ainda tenho um plano para ele, um estabelecimento para ele, que é a palavra kuon, eu ainda tenho esse plano, e aqui ele fala assim, e eu tenho mais, eu quero estabelecer, e eu vou dar um lugar onde eu vou intervir na sua história. Eu acho tremendo isso, meu amado. Essa é uma frase do Francis Schaeffer que eu amo, né? Francis Schaeffer fala, tem um livro até com esse título, Deus que Intervém.
Francis Schaeffer fala assim, que há momentos que Deus intervém na minha vida. É aquele momento que você entrega as coisas para Deus. É aquele momento que você fala, Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus fala, deixa comigo. E essa intervenção de Deus nos leva a avançar. Então, não espere que Deus faça por você aquilo que é para você fazer. Tá? Não espere, meu amado, que nesse ano ou nesse novo momento você possa sair daquilo que o pessoal está falando, né? Dê o seu melhor, né? Como é que é a frase coach, né? Eu até esqueço de tão... Mas dê o melhor de você mesmo, né? Seja o melhor de você mesmo, né? Avance, seja proativo. Amém. Bacana. Só que a palavra de Deus nos convida a não ficar numa mentalidade, né? Uma repetição idiota. A palavra de Deus nos chama a tomarmos posicionamento. A palavra de Deus nos chama a sairmos da nossa zona de conforto e dizer, peraí, se eu quero ser abençoado nesse ano, o que eu vou fazer para ser abençoado nesse ano? Se eu quero realmente conquistar as promessas de Deus para a minha vida, então, como eu não entendi, eu não entendo o que está acontecendo em 2020, mas eu sei que o meu Deus é soberano, meu Deus conhece todas as coisas, meu Deus já sabia daqueles gigantes, que é a atitude de Josué e Caleb, então eu sei que Deus tem uma promessa para a minha vida ali. Então, ele protege no cativeiro, ele alimentou no deserto, ele abriu o Jordão, mas é você quem precisa se levantar e caminhar pela fé. Tá? Aquele alimento que caiu do céu, o maná, o povo tinha que sair para fora da sua tenda e pegar. Aquele maná não caiu na mão deles, eles tiveram que sair e pegar. Tá? Eles tiveram que avançar no Mar Vermelho. E a mesma experiência Deus está trazendo para essa nova geração. Olha, eu vou abrir o Jordão e vocês vão passar. Eu me lembro uma vez que eu preguei, que eu tive mais tempo de falar um pouco sobre isso, e eu falei, só recapitulando, né, que esse povo passou o Jordão num período de cheia. Foi isso que chamou a atenção de Raabe. Porque o povo lá em Jericó ficou sabendo no período de mais águas, aquelas águas que vêm assim em correnteza, quem já viu quando vem aquelas águas meio em correnteza, como é difícil passar, um povo passa. Mas passou como? Porque Deus separou aquelas águas. Então, esse é o nosso Deus, um Deus que vai fazer esse milagre e nos leva. Então, meu amado, neste ano, seja proativo, seja alguém que não se baseie na reação a algo, mas que toma a iniciativa. Mude de comportamento, meu amado, mude de atitude, tenha uma atitude de vencedor. Mas não é um vencedor triunfalista em palavras de homens, é um vencedor onde as bases que nós vamos ter está aqui, ó, na palavra de Deus. É essa convicção que eu e você precisamos ter. Essa é a nossa aliança, essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza de que as promessas do Senhor estão estabelecidas nessa palavra e não são ditos de homens. E não são ditos de homens. É algo que Deus estabeleceu de dentro para fora. Então eu não fico com medo, tá, da reação ou das ameaças dos gigantes. Mas eu fico certo que Deus tem e Deus traz o melhor. Então, meu amado, neste ano eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, não tenha dúvidas. Não deixe que as dúvidas enchem o teu coração. Aquele que duvida não acredita, pois a dúvida foi a primeira arma usada pelo diabo contra Eva no Jardim do Éden. Neste ano, meu amado, mesmo que você não entenda, não duvide das promessas de Deus para a tua vida e para a tua família, para os teus filhos, para os seus. Não duvide das promessas de Deus para a sua saúde. Não duvide das promessas de Deus para a sua vida financeira. Não duvide, creia, avance e declare, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim. Segundo, não permita que o desânimo, esse sentimento gera um medo, desespero, podendo levar até uma depressão. Deus procura filhos corajosos que não desanimam diante dos gigantes. Essa é a grande verdade. Tá? Então, nós encontramos muitas pessoas desanimadas nesse ano de 2020, meu amado. Quem sabe, eu não estou falando isso por nada, mas eu tenho chego cedo aqui, eu tenho saído tarde. Tá? Na segunda-feira eu atendi uma pessoa que era às 23 horas, 11 horas da noite. E quase toda semana tem sido assim. E eu sempre falo assim, não, pastor, por que o senhor não se cansa? Porque eu não me desanimo, porque eu sei que eu tenho uma palavra para trazer para essas pessoas. Sabe por quê? Porque eu creio.
Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas certezas de Deus, eu creio nas convicções de Deus, por isso que eu não vou me desanimar. Há um corinho, né, que lá no meio batista nós cantamos, desanimados, não, 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 dores, tristezas podem surgir, mas desanimado eu nunca vou ficar. Eu acho muito bonito esses cânticos antigos, né, que trazem tanta fundamentação. Eu falo que esses cânticos trazem fundamentação bíblica. Então, não seja desanimado, né? A primeira questão, o que é? Não tenha dúvida. A segunda questão, não seja desanimado. São 5 questões. A terceira questão, não seja incrédulo. Deixe de acreditar ou deixar de acreditar, como resultado, ela deixa de avançar. Qualquer pessoa que não acredita não avança. A incredulidade paralisa a pessoa em seu medo e não a deixa avançar nas promessas. Meu amado, a incredulidade, ela é gerada, às vezes, por setas que Satanás lança no nosso coração. Será? Será? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer? E às vezes, meu amado, nós olhamos a situação e nós não somos levados a olhar no mundo espiritual. O nosso olhar tem que ser um olhar espiritual. Nós não olhamos para as coisas daqui, tá? Outra questão muito importante, 4, alinhe os seus propósitos. Procure alinhar seus pensamentos, emoções, palavras, atitudes conforme a palavra de Deus. Isso é possível quando clamamos para o Espírito Santo tome o lugar nas nossas vidas. Não aparece ali muito, mas clamamos para o Espírito Santo tome o lugar em nossas vidas. Sabe o que é isso? Aquilo que eu preguei há 3 domingos atrás. Mentalidade cristã, há 4, desculpa, mentalidade de Cristo. Eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Nós só poderemos avançar com a mente de Cristo. Tá? E qual que é a mente de Cristo? É uma mente que adora, que confia e que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. É alguém que está alinhado ao coração do Pai. E por último, meu amado, busque resultados positivos. Todos os juízes, aqueles do livro Juízes, né, tiveram que assumir a direção de suas vidas, alinhando-se ao propósito de Deus para suas vidas e nação. E ao fazer isso, a vitória era certa e era o resultado da estratégia, da atitude e motivação. Nós já tivemos o privilégio de estudar a vida dos juízes, né? E eles tiveram estratégia, eles tiveram atitudes e eles tiveram motivação. Sabe por quê? Porque eles buscavam resultados positivos e não resultados negativos. Tá vendo como a Bíblia ela é uma resposta aos coaching, a tudo mais, antes mesmo do homem inventar essas bobeiras? Porque a palavra de Deus fala desse alinhamento, fala dessa certeza, fala dessa convicção. Então, meu amado, nós precisamos entender, nós precisamos avançar, nós precisamos tomar esse posicionamento, essas 5 atitudes, né, que eu e você possamos ter neste ano. Que nós possamos tirar toda dúvida, que nós possamos tirar toda incredulidade, que nós possamos buscar as convicções. É tempo de abrirmos a nossa boca e falarmos, eu declaro que esse ano 2020 não foi um ano perdido. Eu declaro que aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, venha à existência. Meu amado, uma das coisas que eu gosto de estar aqui na hora do almoço é que meio-dia, sempre meio-dia, eu vou ali e começo a orar, eu começo a declarar sobre a vida de vocês, eu começo a declarar sobre algumas situações particulares que eu tenho orado, e como é gostoso, às vezes eu entro até antes, quando eu sinto que eu tenho que orar mais, para não atrapalhar minha agenda no dia, às vezes eu entro até antes, para orar, para declarar. Então, meu amado, para nós concluirmos, né, nos 3 pontinhos. Primeiro, cuidado para não anular os planos e sonhos que o Senhor tem para a sua vida, família e ministério nesse ano de surpresas do Senhor. Nós falamos no domingo que uma das questões do óleo, tá? Se você pegou esse óleo, espero que você já tenha ungido os umbrais da sua casa. Se não fez isso, faça. Tá? Se você quiser deixar para fazer no domingo, dia de Yom Kippur também é um dia específico para isso. Mas cuidado para você não anular com reclamações, com murmurações, com medo, com desânimo. Tá? Não deixe que isso aconteça. Segundo, meu amado, construa pontes de fé e esperança. Não construa pontes, né, de medo, de insegurança, para atravessar os abismos que possam aparecer nesse
ano do novo. Tá? Então, pode ser que venham a aparecer outros abismos esse ano do novo? É possível, meu amado. A própria palavra de Deus fala que no mundo nós vamos enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Então vamos construir pontos de fé e de esperança. Uma das questões e um dos profetas que mais me ensina sobre esperança é Jeremias. E ele é um profeta que fala, eu já citei isso muitas vezes. E quando ele começa a questionar com Deus algumas situações, e Deus fala assim: você está sem esperança? Jeremias, os meus pensamentos e o que eu desejo para esse povo é prosperidade. E essa palavra que Deus usa não é apenas a palavra comum, é uma palavra assim: eu quero trazer à tona tudo aquilo que eu desejo estabelecer da vida deles. Quando o Senhor fala sobre essa prosperidade, nós temos que ir lá para Deuteronômio capítulo 8. Quando o Senhor fala assim: eu tenho uma terra para a vida de vocês, uma terra de mananciais, uma terra de riqueza, e ali vocês vão ter prosperidade, e a riqueza eu vou ensinar vocês a conquistarem. Tá? E por último, meu amado, o Yom Kippur será no dia 27 de setembro. Lembre-se que toda a mensagem, desde João Batista, foi de arrependimento dos pecados. Que esse seja um tempo de renovo diante do Pai. Um renovo para a minha vida e um tempo de renovo para a sua vida. Que nesse Yom Kippur, eu sei que nós não temos somente um dia para nos arrependermos, somente um dia para pedir perdão, mas vamos entender que aquilo que o Senhor está estabelecendo, nós não podemos entrar no novo com roupas velhas. Nós não podemos entrar no novo com o coração machucado, com mágoas idiotas. Quantas pessoas que se perderam no meio do caminho. Sabe o que é triste? É que tem uma passagem que Paulo fala, e Pedro também trata isso, sobre o fim dos dias, que essas pessoas teriam uma mente cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma pessoa que realmente... Não adianta você falar para ela que ela está errada. Não adianta você falar para ela da importância da comunhão entre os irmãos. Não adianta você falar para ela uma série de coisas, porque a mente dela está tão cauterizada, como diz lá no Sul, entra aqui e sai por aqui. Então, é uma coisa que eu e você precisamos entender e avançar. Então, meu amado, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que realmente possamos conquistar as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe, que seja um tempo do novo, tá? Em nome de Jesus. Eu estarei enviando óleo para o pessoal lá de Campo Grande. Eu preciso do endereço, outras pessoas também não deram o endereço ainda, mas aquelas pessoas que não pegaram o óleo, eu tenho a relação do nome das pessoas da igreja. Então, por favor, entre em contato comigo, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe.